Olá, Súcia, aqui é a Nath Batetic e tem várias coisas acontecendo, né? Quanto a Loki, várias coisas acontecendo. E eu reparei que eu tenho vários conceitos do panteão, do multiverso, que eu quero pontuar para fazer teorias, que a gente tem mais 3 episódios aí, e agora basicamente várias coisas podem acontecer, né? E eu quero pontuar sobre essas possibilidades, mas a grande maioria talvez não tenha esse conhecimento da cosmogonia da Marvel, né? Que tem uma certa dúvida sobre os Timekeepers, quem pode matar os Timekeepers, fica voltando só pro Kang. E quanto mais eu penso, menos eu acho provável que o Kang vai ter um envolvimento tão forte nessa série. E aí a única outra alternativa ficaria ser tudo por causa do Loki, né? Seria uma outra variante do Loki que estava controlando a TVA e acaba em pizza. Meio que isso. Então, não sei, ou uma ou outra pode estar correta. Eu ainda acho que o Mobius tem ali alguma coisa de vilanesca rolando, mais do que qualquer outra pessoa na TVA, mais que a Ravonna Renslayer, mais do que qualquer outra variante do Nathaniel Richards está envolvida no rolê, e mais do que ser o Old King Loki. De qualquer forma, eu tinha comentado sobre o Old King Loki no meu primeiro vídeo, se interessar, dá uma olhada. Mas eu cheguei à conclusão que eu queria comentar sobre a cosmogonia da Marvel, sobre a criação do multiverso e sobre toda essa gente louca, essa gente OP, essa gente hypada, essa gente às vezes B, que ninguém sabe, que eu me divirto pra caralho. E eu quero trazer essas pessoas, tá ligado? Eu quero. Porque se aparecer ali um personagem B que ninguém nunca ouviu falar, que no final das contas tá atrás de tudo, eu vou rir pra porra, porque eu acho que é muito no espírito de Loki, sabe? É muito no espírito de você expandir um panteão, de trazer personagens e universos e situações que a gente não teve ainda nas adaptações carne viva. Então, muito mais do que só trazer o Kang, que já anunciaram para outro lugar. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, eu vou brincar com isso aí. Eu vou trazer meio que uma ordem. Eu vou citar e vou ir falando, claro, colocando minhas opiniões e o que me diverte em tudo isso e que eu acho que poderia ser legal se eles tentassem explorar. Beleza? E é lógico que quando a gente fala de multiverso, de entidade abstrata, de poderzão, de universos morrendo, tem todo um. Cada autor sempre vai trazer um detalhe novo, né? Então tem umas diferenças de poder, tem umas diferenças, umas coisas abstratas, que aí pode complicar a mente geral, mas aí eu vou tentando dosar também o que eu acho de cada uma delas, onde elas ficam e o que poderia dar para fazer com elas, certo? Então vamos lá. Então, assim, eu comentei sobre os ciclos do multiverso, né? Que para quem não sabe, dentro dos quadrinhos, os multiversos morrem. Eles têm começo, meio e fim. Mas tudo começou com o esquecimento, que é o Oblivion. Que o esquecimento ele é descrito como se fosse a verdadeira faceta da morte, né? De todas as coisas. É como se fosse a escuridão da Bíblia cristã abraâmica. E aí Deus foi lá e falou que se faça luz, sabe? Então o Oblivion, ele tá antes, ele pariu geral e ele vai estar lá quando tudo acabar. Ele é o cara que é o do pra sempre, entendeu? E ele é fodão. Então, isso de entidades abstratas vai ter uma repetição, uma série de repetições aí, né? A Marvel gosta de mais do que dosar dos panteões, das diversas crenças humanas, eles gostam de pegar já os conceitos abstratos e trabalhar eles para ligar com a construção do universo deles, o que eu acho um negócio muito genial, muito gostoso, assim. Enfim, tinha Oblivion, mas de qualquer forma, o primeiro firmamento aconteceu, que seria a primeira versão, né? De todas as coisas. Esse primeiro firmamento, apesar de ter o Oblivion lá flutuando, ele estava se sentindo sozinho. E aí ele fez as criações dele, né?
que seriam os celestiais. Na verdade, os celestiais seriam dois tipos. Aqueles que eram fiéis, né, ao primeiro firmamento, aí já foram apelidados de aspirantes, e os celestiais, que é o que a gente viria a conhecer eles. No geral, a raça é celestial, mas o tipo tem essa mini delimitação aí. Os dois são celestiais, os dois são da mesma espécie. Só que os celestiais foram quem restaram, e aí a gente conhece eles como celestiais. De qualquer forma, os aspirantes dos celestiais, eles faziam as próprias criações deles também, né? E os aspirantes, por serem fiéis, eles criavam eles faziam as criações com a intenção de serem perfeitas, né? Sem falhas, para poder agradar o primeiro firmamento. Já os celestiais, que eles eram rebeldes coloridos, Pride Month, né? Eles eram os rebeldes coloridos. Eles não queriam sair não, entendeu? Para eles, o que eles entendiam de interessante era fazer as criações que aprendiam sozinhas, que eram falhas, entendeu? Que descobriam coisas e que experimentavam a mortalidade. Então, se você parar para pensar aí, de certa forma, tem uma dose aí dessa coisa de perfeição e imperfeição, de ordem e caos, né? Desde o início da construção do universo da Marvel. Que viria aí em Loki, por exemplo, e em WandaVision, com a magia do caos da Wanda, desembocar no que parece que eles vão puxar aí com Loki nessa questão do universo querer o caos. Como os celestiais eram rebeldões e queriam aí essas criaturas estragadas, todo mundo ficou putaço e eles chamaram de sacrilégio e loucura. E aí aconteceu uma guerra entre eles. Nessa guerra eles fizeram, sei lá, umas armas gigantescas, umas bombas nucleares. E no final das contas eles explodiram o primeiro firmamento, que explodiu em diversos pedaços. E com esses pedaços acabou sendo criado o segundo cosmos e dessa forma o primeiro multiverso. Aqui, já nesse despedaçamento, nesse pretenso Big Bang, já algumas outras dimensões, mega dimensões, fora do espaço-tempo, ou ligadas bem nos limites do multiverso, foram criadas, tipo Far Shore, Next Place, Land of Couldn't Be, Shouldn't Be, que é um vazio. E aqui eu vou pedir um perdão, assim, porque alguns lugares eu não consegui achar em português, as versões em português, porque infelizmente eu vou atrás das coisas para ler, porque é mais fácil em quadrinho em inglês. Mas eu vou colocar na tela os nomes em inglês, e aí para ficar talvez mais fácil para vocês procurarem, caso interessar, tá bom? Porque senão eu ia demorar muito tempo pra fazer esse vídeo. E aí eu peço desculpas. Então, e aí isso foi no primeiro multiverso aí. O tempo passa, a notícia do próximo mais recente, depois dessa guerra celestial que aconteceu, é do sexto multiverso, que foi o que pariu o cabeçudo da galera, que é o Galactus, né? E aí aconteceu essa fusão, esse amálgama nesse nascimento do Galactus aí. E o Galactus, que nesse sexto multiverso, foi devorado pelo Black Winter, que seria uma outra entidade cósmica de devoração, de fominha, que é muito curioso, inclusive, também que volta aqui para Loki, porque ela é uma entidade profetizada pelos Asgardianos. Então foi tirada do panteão nórdico, né, para a criação nos quadrinhos. Não tem uma ligação direta, mas foi trazido a partir das lendas nórdicas também, né, pro panteão da Marvel. Além do Black Winter como devorador de universos e realidades inteiras, existem uma que se chama Hunger, que vivia fora do universo conhecido, dentro do Cosmic Vortex. Essa entidade, que se chama basicamente Fome mesmo, teve a atenção chamada para a nossa realidade principal por causa do uso do Infinity Gauntlet, quando ele foi usado pela primeira vez, ali no rolê do Thanos, das joias, com o Warlock, o amor da minha vida.
E já que já estava envolvendo viagem no tempo e realidade alternativa também. E mais recentemente tem uma que se chama Griever at the End of All Things. E agora em 2018. E essa Griever at the End of All Things, que remete bastante ao Oblivion, né? Se você parar pra pensar, ela já se envolveria no rolê com a Future Foundation do Quarteto Fantástico, quando o Reed Richards está criando aí um novo multiverso, e ela se diz a encarnação da entropia. Aí eu poderia citar o Marquis of Death, talvez também como uma entidade destruidora, uma entidade do caos ali, mas eu vou deixar o Marquis of Death só para dosar ali, porque eu acho que ele é mais uma coisa ligada ao One Above All. E aí, o One Above All, não sei se alguém já sabe, se as pessoas sabem, mas o One Above All, ele é basicamente um avatar dos quadrinistas, né? Ele era uma homenagem ao Jack Kirby, que é um autor dos quadrinhos. Ele, por vezes, também foi o Stan Lee, que aí é tipo quando quebra a quarta parede mesmo, sabe? Que é quando os autores estão se representando ali. Que, na verdade, eles são deuses dentro desse universo, realmente, porque são eles que estão criando e moldando as coisas e têm o poder de destruir ou criar novamente, entendeu? Mas aí, também recentemente com isso aí, já teve quadrinho da Gwenpool, deles vindo pro reino do One Above All, tem umas coisas interessantes recentes aí com esse conceito. E o Marquis of Death, ele tem um pouco disso, porque o personagem, ele é da nossa realidade, do mundo real, né? E ele tem essa pegada aí destrutiva de um fã de quadrinhos, o que é muito curioso, assim. Talvez mais pra frente eu pegue pra falar mais dele. Seria interessante nas coisas de metalinguagem que Loki tá trazendo também com isso da TVA, por vezes, ter feito um papel, assim, de falar para os fãs, né, o que é pra gente se ligar, o que não vale se ligar, que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer e que as joias do infinito não servem. Então, talvez eu pegue para fazer um vídeo para focar nessa coisa da metalinguagem no multiverso, para falar do Marquis of Death. Mas ele é do caralho. Enfim. E aí, a gente passou pelo sexto multiverso, que pariu Galactus, e pro multiverso que é o mais conhecido, que seria talvez o multiverso clássico, que seria o sétimo multiverso, né? E dali que veio as encarnações da eternidade e do infinito, os irmãos, né? Que eles eles fazem parte do panteão das entidades abstratas, que nem eu tinha comentado com Oblivion, e eles realmente são a personificação do que é a energia de cada universo ali, né? Mas aí, no caso, para cada universo, tem uma eternidade e um infinito. Já o mais foda pica das galáxias mesmo, que é um só para julgar geral, é o Tribunal Vivo, né? E essas entidades abstratas, que também envolvem a Phoenix Force e coisas assim, que são constantes em cada universo, que elas devem existir, mas essas mais pesadas, assim, que são mais ligadas a conceitos abstratos mesmo, elas são chamadas de manifestações. Elas são, né, perpétuas, e elas, para o equilíbrio do omniverso, que são todos esses conjuntos de criações, elas devem existir. Então, a princípio, elas são frações vivas, elas não têm uma forma física natural. Elas passam por um processo de receber uma forma física, que ela é chamada de Manifestation Body, ou M-Bodies, só o M, né? E aí, a partir dessa junção corpo-matéria, que é feita através com a supervisão de uma outra entidade abstrata, que é tipo um primeiro-ministro deles, chamado antropomorfo. É aí que eles ganham esse corpo, né? Pra ficar, tipo, gigantão, tipo, umas pessoas gigantes no meio do universo, flutuando no meio do universo, que eu acho extremamente fascinante e divertido. Em separado, a gente tem os Outer Gods,
que eles não são os Great Old Ones. Esses Elder Gods, eles já são maiores, né? Eles já são maiores e mais poderosos, né? Que o que se sabe seriam dois, que é Yog-Sothoth e Azotaro, que são seres que predatam a criação às vezes desse multiverso que tá agora. Eles são sobreviventes do multiverso anterior, entendeu? Predatam a criação do sétimo cosmos. E aí, talvez seja interessante explicar uma coisa, porque a gente vai começar a afunilar as coisas para a Terra, né? E para um universo principal. Porque o que acontece? Lá logo após a Guerra Celestial, que os aspirantes e o primeiro firmamento perderam e os celestiais ganharam, eles criaram uma primeira raça que a gente não tem muita notícia, só sabe que eles eram chamados de ômegas. Sim, e a única coisa notável sobre eles é que eles foram responsáveis por construir um mecanismo chamado Engenharia da Concordância, Concordance Engines, para remoldar e controlar a realidade, justamente para afunilar e focar num ponto só do multiverso, para que eventos únicos e probabilidades ficassem tudo no mesmo lugar, e com isso ajudasse a fomentar heróis, né? Seres especiais que poderiam lutar contra, sei lá, se os aspirantes e o primeiro firmamento voltassem, eles teriam um exército aí, entendeu? Então, meio que por isso que as coisas acontecem tudo num universo principal ou com foco na Terra. Essa desculpa. Então, depois do Elder Gods, tem justamente esses que eu falei, que são os deuses Lovecraftianos, que são esses monstrão, né? Tentáculo, olho, que é o mais conhecido, é o Shumagorá, que eles são chamados de Great Old Ones, Many Angle Ones, mas também envolvem os True Fairies. Porque é lógico que envolve os True Fairies. E aí esse pessoal, eles são seres primordiais e cósmicos, né? Que eles têm as suas próprias dimensões, mas elas ficam entre as camadas dos universos. Então, eles são os seres dos multiversos, né? Eles caminham naturalmente entre os multiversos. Ou entre os universos de um multiverso, dependendo do. E é dito, o interessante aqui pra gente pensar nas adaptações próximas da Marvel, é que eles são ditos como serem os construtores da primeira versão de Atlantis, da primeira versão de uma cidade submarina na Terra, que ela era chamada de Hylie. Eu vou tentar apontar quem que é responsável pelo quê, porque eu acho isso bastante pertinente também. E, em paralelo com tudo isso, a gente tem os Beyonders, né? Que são os carinhas das Guerras Secretas, que são explodidores da porra toda, né? E eles são curiosos porque a gente não tem realmente a origem. O que a gente sabe é que eles são de fora. Beyonders, né? Então, eles são fora do Omniverse, eles são fora do multiverso, eles são fora de tudo que a gente conhece como criado. E eles vieram aqui para estraçalhar tudo porque eles estavam entediados. O que eu consigo entender. Mas se você pensar nessa coisa de metalinguagem, é divertido também ponderar, né? Da onde que saíram as inspirações, assim. Será que isso é uma crítica aí aos fãs? Não lendo algumas linhas dos quadrinhos e tudo mais, e por isso tem que fazer logo outro crossover mega saga pra matar geral? Enfim, o interessante dos Beyonders, além disso, é que eles criaram a Savage Land, né? Que é a Terra Selvagem. E a singularidade que ficou conhecida como o Homem Molecular, que ele faz parte da sustentação. Mas ele, por ser tão fodão, Homem Molecular, ele é basicamente como uma bomba viva ali, entendeu? Que tem esse acesso aí, que tem essa criação interligada com os Beyonders. Inclusive, eu quero apontar aqui que no meu primeiro vídeo eu comentei de uma entidade asgardiana
que é dos quadrinhos mais ou menos recentes, que eu tava muito trincada deles juntarem com esse conceito da TVA, né? Dos ciclos de você e do equilíbrio entre ordem e caos, que é o Those Who Sit Above in Shadow, perdão, que são os deuses dos deuses, né? Que seriam eles que estariam pairando ali acima de Asgard e eles estariam controlando o Ragnarok para se alimentar da energia que o Ragnarok forneceria para eles. E existe uma teoria dentro da leitura dos quadrinhos que esses Those Who Sit Above in Shadow são ligados com os Beyonders. Que eles repetem exatamente uma fala dos Beyonders que acontece na revista Secret Wars 1, que é Slay your enemies and all you desire shall be yours. Nothing you dream of is impossible for us to accomplish. E esses caras, eles repetem isso exatamente na revista Loki Agent of Asgard, que inclusive várias coisas dessa revista tá acontecendo adaptação aí nessa série da Marvel agora, né? Dessa série do Rato Mais. Eu vou encerrar esse aqui, porque senão vai ficar muito comprido, porque eu fico comentando as coisas, né? Pensando nas adaptações possíveis. Fica aqui essa, então, como uma primeira parte. E fora que editar isso aí é triste, porque eu não sei muito bem editar, né? Então tá sendo meio complicado, mas pelo menos a primeira parte já deixo aqui upada para deixar as considerações pro próximo episódio, caso eu não consiga terminar. Porque eu vou que vou. Eu vou até a morte dos Timekeepers, né? Nesse contexto aí de panteões e de um multiverso. Então aqui fica a primeira parte aí. E para você que ficou até aqui, obrigada. Honestamente, eu falei que eu não ia pedir like, nem curtida, nem que se inscreva, mas se você gostou desse tipo de conteúdo aí, que deu um trampo do cacete pra fazer, mas que é uma brisa e é um negócio que eu curto bastante. Então, para esse vídeo, para esses vídeos aí, eu vou pedir sim. Então, se quiser, se gostou, por favor, curta e se inscreva. E até aí o próximo episódio. Obrigada e até mais.